Olá a todas e a todos, estamos aqui com mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje conosco aqui a prof. Cristina Alves Bernardes. Bem-vinda, prof. Obrigada. A prof. Cristina é enfermeira, é doutoranda, mestre na área de segurança do paciente, especialista internacional de qualidade em saúde e segurança do paciente e também gestão e auditoria em sistemas de saúde. Acumula ainda o cargo de ser membro do Núcleo de Estudos em Gestão de Instituições de Saúde e Segurança do Paciente e também vice-coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, Polo Goiás. Lista extensa, prof. Eu poderia resumir, eu sou uma apaixonada na qualidade. Olha só. Então, o assunto aqui hoje vai gerar para a gente em questões de segurança e qualidade do paciente. Prof. Cristina, em geral, os enfermeiros atuam na área da assistência em saúde em unidades hospitalares ou unidades de saúde. Por que a senhora resolveu dar aula, ser docente em saúde? Acho que um papel da qualidade, eu costumo brincar, nós somos evangelizadores dentro das organizações. Nós Perfeito. só vamos conseguir influenciar as pessoas à medida que nós demonstrarmos os benefícios e todas as estratégias, o caminho que precisam ser percorrer. E para isso a gente precisa de métodos. É verdade, muitos, então, né? Como dizem que o exemplo arrasta, né? Isso mesmo. E aí eu acabei tendo que buscar qualificações para melhorar a minha dinâmica e didática também junto a essa população. É verdade, é muito importante. Às vezes a gente pensa que saber a parte técnica da coisa é suficiente. Olha, eu costumo dizer que é metade, né, do caminho, saber o técnico, né? É nossa obrigação enquanto formado numa área dominar os termos, os procedimentos, mas se a gente não souber compartilhar com o outro, fica quase impossível, né, prof? Sim. E dentro das organizações de saúde, são públicos distintos. Sim. Eu tenho desde profissionais com um alto nível de escolaridade até pessoas com nível fundamental. E à medida que a gente vai estudando, entendendo a melhor forma de comunicação, didática, a gente tem uma melhor acessibilidade a todas essas populações, a todos esses... Até porque do chão de fábrica à alta gerência, todos precisam saber de qualidade, por exemplo, né? Sim, e é muito interessante que à medida que a gente vai estabelecendo esses relacionamentos, a gente vai adaptando também a forma de passar o conteúdo. Exatamente, como se comunicar, né, com cada público. A gente sabe, nível maior de escolaridade, a gente usa um nível com conhecimentos mais técnicos. Formal, né? É verdade. Prof, na sua opinião, o que a pandemia da Covid-19 ensinou efetivamente aos profissionais de saúde de hoje, né? Acho que a principal lição para nós profissionais de saúde é... na verdade, é difícil uma coisa só, né? Eu pensei, né, nessa questão dessa resistência frente aos desafios. Sim. Mas acho que a questão da importância sobre a utilização de recursos foi uma lição importante. Nós tivemos que lidar com algo novo. Sim. E num cenário de escassez. De falta. Então, acho que isso serviu de lição para todos os segmentos durante essa pandemia. A senhora diria que, além da falta de materiais, equipamentos, insumos, pessoal, houve falta de esclarecimento para a população? Ou melhor, ficou visível que nós, sociedade, leigos em determinadas áreas, no caso saúde, não sabíamos nada ou quase nada sobre prevenção, cuidado, contaminação? Com certeza. É interessante você trazer essa perspectiva, porque em muitas oportunidades, até no momento de integração dos colaboradores, antes da pandemia não tinha tanto esse interesse sobre biossegurança, protocolos. Só imagino. E com a pandemia, esse interesse se estendeu até como uma oportunidade. Falta de ordem hoje, né? Isso. Surgiu como uma oportunidade desses colaboradores serem um porta-voz dentro das suas casas. Exatamente. Eles foram... replicarem, né? Isso, foram multiplicadores. Que bacana, muito interessante. Alguma coisa tínhamos que aprender, né, prof? Qual a relação entre saúde pública
pensando assim em realidades do SUS mesmo, e qualidade e segurança do paciente, que relação que tem? Ou tem, mas as pessoas ainda não entenderam, que também é uma outra pergunta. A qualidade, ela está dentro de todo o segmento de saúde. Não tem como a gente pensar público ou privada. O que a gente pensa a nível público é que hoje é o responsável por mais de 70% dos cuidados para a população. Sim. E nesse cenário de pandemia, de crise econômica, nós temos o maior número de pacientes. Que tipo de cuidado que a gente vai estar ofertando? É verdade. E a qualidade, ela traz como um dos seus princípios o da eficiência de recursos. Se nós temos um grande número de população para atender, nós temos poucos recursos, por que não utilizar isso de forma eficiente? Exatamente. Acho que essa pode ser um dos principais incentivos para a gente trazer a qualidade como uma diretriz para o funcionamento das organizações. Colocar ela no seu lugar, né? Especial, né? Isso. Por que a senhora entende que seja importante, então, os profissionais entenderem de gestão e auditoria? Que diferença isso faria no mercado de trabalho atual? Um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim, alguém da saúde que também entendesse de gestão e auditoria. Ele se destaca realmente? Com certeza. Hoje, no momento de organização, de planejamento dessas organizações, quando a gente tem um profissional que ele consegue ter esse olhar crítico, esse olhar integral sobre o cuidado e o impacto disso para a sociedade, são profissionais que ele tem um maior poder de negociação, oportunidades de crescimento dentro da empresa. Entrada junto aos meios federais também, né? Ministérios, sim, secretarias. As parcerias que cada vez mais a gente tem percebido como uma tendência, até para permanecer no mercado. Sim, bacana, importante. Qual a real necessidade de auditoria na saúde via SUS hoje? Eu estou, num primeiro momento, separando o público, né, do privado, porque a nossa representação enquanto sociedade é que tudo que é privado, em tese, é um pouquinho melhor, né? Tem mais uma preocupação, tem um dono, então por isso... E o SUS, infelizmente, em bairros ou muito periféricos ou realidades, né, mais marginalizadas, a gente vê que nem a informação de prevenção para mulheres, por exemplo, chega. Então, pensando nessa precariedade, né, que esse dinheiro público, enfim, está se esvaindo aí e esse atendimento não está chegando 100% com qualidade. Qual a importância de uma auditoria nesses meios? O que ela revelaria? Acho que a principal resultado seria a utilização desses recursos. Como que está enxergado na população? Como tem enxergado, exatamente. Porque às vezes não é nem a questão apenas da utilização para meios particulares. Às vezes pode ser um processo que está desajustado, um retrabalho. Nós temos cada vez mais organizações complexas. E se a gente não conseguir alinhar todos esses processos, é dinheiro, são pessoas, é capital de todas as formas que estão sendo desviados. Ou pelo menos, ou se não desviados, talvez até perdendo o foco, né? Uma vez que não está bem estabelecido para todo. Porque processos são pessoas, né? Eles não são feitos sozinhos. Então, perfeito. Prof, pensando agora em educação e em saúde, o que a sociedade, de modo especial famílias desassistidas, né, pessoas então marginalizadas, precisam saber ou deveriam saber sobre estratégias de saúde da família? Podemos pensar realmente Covid, né? Temos pessoas não vacinadas por opção ou por falta de conhecimento, falta de esclarecimento, falta de orientação. Então, pensando sobre isso, como que a educação em saúde poderia chegar? O que as pessoas precisariam saber? A gente percebeu que nesse cenário de pandemia, muito desserviço, né? Muita desconstrução de trabalhos que, de alguma forma, né, poderiam ter tido maior evidência, a gente poderia ter salvado vidas e que isso, infelizmente, não foi possível. Não aconteceu.
Hoje o trabalho da atenção primária, ela dá a oportunidade da gente até desafogar as nossas instituições, né? Nossas organizações de maior complexidade. Até pensando nesse número pequeno de serviços para essa grande população. Se eu trabalho uma cultura preventiva, eu dou meios de utilização de recursos para outros segmentos, não necessariamente seja para a reabilitação. Exatamente. A parte final, né? Que a gente poderia precaver, Isso, né? que tem sido uma abordagem dos países de primeiro mundo. Sim, exatamente. Hoje, quão pouco a gente fala sobre a importância de exercício físico, de alimentação, sono, que é uma coisa básica. Nós estamos vivendo uma sociedade com cada vez mais valorização de workaholic, né? Perfeito, prof. De metas onde a gente não avalia a qualidade de vida, né? Se você não levanta às 5 da manhã para malhar, você estaria perdendo vida. Uai, mas eu fico pensando, quando a gente dorme bem, ou de 6 a 8 horas diárias, que até onde eu sei seria assim uma média recomendável, a gente não estaria ganhando também vida? Fica essa coisa, né, de que a gente ganha vida se está de pé, atuando e repondo as suas energias e descansando. Isso também é saúde, não é, prof? Com certeza, com certeza. Maravilha, porque eu durmo de 6 a 8, gente, quero deixar bem claro. Eu não levanto às 5. Prof, para a senhora, de modo geral, qual a real necessidade de um curso de pós-graduação na área da saúde, seja auditoria, gestão, qualidade e segurança? O que um profissional formado hoje em saúde ganha com uma especialização? Excelente pergunta. Ai, que bom. Inclusive, no momento em que a gente vai fazer entrevistas com candidatos, a gente tenta identificar nesses candidatos elementos de aproximação com o mercado. Será que essa pessoa ela tem conhecimento de fato sobre o que é esse processo, do que é essa atribuição? A faculdade, ainda mais na área da saúde, é muito amplo. Nem sempre o aluno ele tem a oportunidade de reconhecer mercado. É verdade. Quando existe essa escolha de uma pós-graduação, nesse momento espera-se que o aluno ele já faça esse reconhecimento sobre propósitos, né? Sobre níveis de interesse, de identificação com temas. É verdade, que eles se reconhecem em alguma área específica, né? Porque a pós, via de regra, na verdade, é um estudo mais específico devido a essa gama ampla, né? Que a gente poderia fazer esse recorte, né, prof? Sim, e instrumentalizá-lo para esse objetivo, né? Poxa, eu estou buscando uma pós em auditoria. O que eu preciso saber para ser um auditor? Saber sobre, exatamente. Então, acho que é uma oportunidade importante do aluno ele se diferenciar no mercado. Se diferenciar, se atualiza, se capacita e ainda faz diferença. E o networking, que hoje é importantíssimo. Bem lembrado, prof. Dentro das escolas, a gente acaba estabelecendo relações importantes. Exatamente. É onde a gente vai ter as nossas parcerias, identificar interesses comuns. Só tem ganhos, né? Eu falo, conhecimento não ocupa lugar. Nunca é demais. Nunca. Vale lembrar que a Faculdade TH tem cursos na área da saúde, de gestão, auditoria, compliance, qualidade e segurança do paciente. Então, fica o nosso convite também. Prof, se pudesse voltar atrás no momento em que escolheu a sua área de atuação, a senhora escolheria a mesma área, faria tudo de novo ou mudaria? Eu escolheria a minha área. Mas confesso que talvez eu daria mais importância, talvez não importância, eu sempre fui aluna, eu acho que filha de professora, né, eu sou CDF, né, os meninos brincam, mas talvez pela inexperiência eu não valorizei tanta oportunidade. Entendi. A escola é a oportunidade do aluno errar, do aluno tentar, né? Arriscar, talvez seja isso. Até para se reconhecer, né, em algum papel também, né? Não só na área, mas em algum papel, né? Interessante demais. E até compartilhar uma experiência pessoal. Esse ano eu tive a oportunidade de encontrar uma professora no campo de estágio. Ela estava com um aluno e eu enquanto gestora da organização.
E confesso que no momento da graduação eu não valorizei tanto Entendi. a presença dela, o papel dela. E em muitos momentos eu me recordava quando eu olhava para o mercado ou alguma atitude de algum profissional que eu falo, poxa, não foi aluno de determinada professora. É verdade. E eu tive a oportunidade até de conversar com ela sobre isso. Olha, Quando a que maturidade, ela traz ganhos, né? Demais. Mas olha, prof, não se sinta sozinha. Eu também, em algum momento da vida, porque isso não é ensinado nem pela faculdade, e eu acho que as outras pessoas supõem que a gente sabe ou vai aprender. Eu costumo brincar que o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Às vezes a gente precisa que alguém nos diga algo, porque efetivamente está fugindo ao nosso alcance. Eu hoje também. Tendo o título que tenho, né, na área que tenho, mas eu fico lembrando de mim enquanto acadêmica e não priorizando ou dando valor para uma oportunidade, por exemplo, de escrever junto com alguém, né, artigos ou de participar de eventos. Quer dizer, a gente quando a gente está na formação inicial, eu acho que é o início, eu sei, né? Mas eu acho que faltam alguns elementos e maturidade que a senhora só há pouco, né? Enfim, foi também se dá por conta, e eu também hoje consigo fazer essa leitura, mas entendo que é do processo, prof. Entendo que é depois que a gente estuda e trabalha demais e convive com muitos perfis, né, que vai lembrando de outras pessoas e as falas e os ensinamentos fazem falta. Muito legal. Prof, qual dica, conselho a senhora daria para quem está começando na área de qualidade e segurança hoje? O que essa pessoa precisaria receber de dica, assim, de ouro? Sejam curiosos e interessados. Não tenham preguiça. Importante, gente. Não sejam aquele tipo de profissional que tenha se contentem com o superficial. Se contente. Entenda, tenta entender como aquilo faz sentido para você. E hoje a questão do acesso ao conhecimento garante, né, uma maior participação. É sem comparação, né, com outros tempos. Eu me lembro quando criança, quando eu criei algum livro na biblioteca, teve uma vez que eu peguei escondida a carteira de motorista da minha mãe para pegar livro na biblioteca. Hoje a gente consegue fazer isso da nossa casa, tem internet. Casa. Do nosso celular. Isso, do celular, né? Tá muito mais fácil. Muito. E as pessoas precisam entender isso como oportunidade não apenas de interação em rede social, mas agregar autoconhecimento, inclusive. Autoconhecimento e agregar também dentro dessas conexões. TikTok, hoje tem dancinha para tudo, mas no TikTok tem conhecimento, tem dicas, tem autores, tem instituições sérias falando sobre assuntos muito legais. Na verdade, eu acho que as redes sociais, o maior ganho, né, pro viés educacional é a popularização da ciência, né? Quer dizer, são conhecimentos. E a própria Covid, eu acho que inaugurou esse status, porque termos técnicos, termos, né, da área, que só quem é da saúde ou reconheceria, ou se daria bem. Eu acho que foi nós temos, eu lembro agora do professor Átila Yamarino, né, que é doutor em epidemiologia, se eu não me engano, que tem canal no YouTube, página em Instagram, por exemplo, doutora Luana Araújo também, assim, para divulgar a ciência, dados, estatísticas, e com uma linguagem compreensível, de acesso a todos, popularizar aquilo que fica na academia, fica fechado, né, para um grupo seleto, né? Gente, o conhecimento é para ser compartilhado, não tenha medo. Não tenha medo. Prof, que recado, reflexão a senhora deixa aqui para quem ainda não se vacinou contra a Covid-19, independente do motivo, mas a senhora como uma representante, autoridade aqui da saúde, se não recado, uma reflexão, então. Não é um apelo romântico. Quando a gente diz vacinas salvam vidas, nós estamos trazendo dados estatísticos. Nós estamos falando de desfechos favoráveis. Com base na ciência. Hoje que nós temos, ao olhar os desfechos entre pacientes que foram vacinados e não vacinados, é algo indiscutível. Nós temos hoje pacientes, quando imunizados, sintomas leves, com menor gravidade, menor tempo de internação e maior autonomia, né, no pós-Covid. Pós-Covid. Então, por favor, façam isso por vocês.
por vocês e por todos nós, não é? Porque uma vez que eu me vacino, você se vacina, é uma rede, né? Nós estamos nos imunizando a todos. É isso, prof? Isso mesmo. Obrigada. Pessoal, estivemos aqui com a prof. Cristina Bernardes num papo sobre qualidade e segurança do paciente. Agradecemos demais a prof. E as dicas dela. Bem-vinda. Obrigada. Até mais, pessoal.